A paz e a graça, queridos, amém? Que Deus abençoe pastor Hélio da Igreja Batista Casa de Deus. E hoje vamos fazer um pequeno estudo a respeito do livro de Jó. É um livro muito interessante que mostra, o tema desse livro é: por que sofre o justo? Por que o justo sofre? Amém, queridos? Então, é um livro muito interessante. E eu gostaria já de estar lendo o capítulo 1, versículo 1 de Jó, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias dos banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó é uma prosa. Começa falando de prosa, e Jó, ele é um livro sapiencial. A partir do capítulo 3 até o capítulo 41, ele começa a ser escrito em poemas, certo? E no capítulo 42 termina com a prosa, que é o epílogo, certo? E o escritor do livro de Jó provavelmente foi Jó, ou Eliú, ou Moisés. Ou pode ter sido os 3 também. Mais ou menos no ano 2000 antes de Cristo. E assim, o livro de Jó foi um dos primeiros livros da Bíblia a serem escritos. Ou seja, Moisés provavelmente, quando ele ficou os 40 anos no deserto, ele compilou este livro. Ele já tinha, provavelmente recebeu isso e apenas compilou, entendeu? Então, de acordo com alguns escritores, ele compilou esse livro. Então, foi um dos primeiros livros escritos. E onde fala, pastor, de Jó? Jó, ele não foi uma figura mítica ou mitológica? Não. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, a respeito de Jó, fala no livro de Ezequiel 14, versículos 14 ao 18, fala no livro de Ezequiel, como também no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, também fala a respeito de Jó. Amém? Então, você vê que aqui ele mostra nesse prólogo uma vida perfeita desse homem que morava na terra de Uz, provavelmente nas regiões da Arábia, ali do Iêmen, da Arábia. E assim, Jó, e por causa da influência dos caldeus, da época de Abraão, enfim, desse ano de mais ou menos entre Abraão e o final da vida de José, ou como eu disse, pode ser antes ou pode ser depois, certo? Então, na época dos patriarcas, pode ser antes ou pode ser depois, tá bom, pessoal? Então, por isso que eu digo mais ou menos 2000 a.C. Então, assim, Jó, ele tinha uma vida totalmente perfeita. Aqui mostra uma perfeição, os 7 filhos, ou seja, plenitude, 3 filhas, união. Então a família tinha uma família unida, tinha propriedades, tinham bens. Então ele era praticamente era um homem que temia a Deus, né? A Bíblia diz assim que ele era Shemo, Tan, Elohim, Vire Elohim e Vesamerá. Shemo, que é homem íntegro, de boa reputação, né? Um homem ético. Tan, irrepreensível, né? Vire Elohim, respeitava e honrava a Deus, e Vesamerá, ele fugia do mal. Então perceba a qualidade de Jó. Ele era um homem que ele honrava a Deus. E aqui o que foi que Satanás colocou em xeque quando ele se apresentou
diante de Deus. Na primeira prova, no versículo 6 do capítulo 1, diz assim: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. E assim, aqui tem uma pergunta que me fizeram: pastor, mas Satanás tinha acesso ao céu depois que ele foi expulso? Ele tinha acesso ao céu? Aqui tem duas interpretações. A primeira é, ou ele tinha acesso ao céu por ele ser o dono da terra. Por quê? Porque quando ele enganou a mulher, e o homem, no caso, então ele tornou-se dono da terra. Tornou-se dono dessa terra. Então ele tinha acesso aos céus. E a segunda interpretação aqui é, ele não tinha acesso à presença de Deus. Pelo fato de Deus ser onisciente, onipotente, onipresente, ele tinha acesso a uma parte do céu, que não era a presença de Deus. Amém? Pode ser nas regiões celestes, né? Então aqui, e aí, disse o Senhor a Satanás, versículo 7, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, do rodear a terra e passear por ela. O termo é Mishut Ba'aretes Umi e Te Alerba. Mishut Ba'aretes Umi e Te Alerba. Então, significa assim, ele está dizendo o seguinte: procurando maledicência pela terra, a interpretação, procurando alguém para açoitar, né? Então, isso é que significa essa palavra. E assim, quem rodeia a terra é porque é dono dela. É como se fosse dono de propriedades fazendo fiscalização da sua propriedade. Mas é como eu disse, Deus aqui soberano, Deus ele é soberano. E assim, Satanás, ele só pode ir até onde Deus permitir. Porque ele não é poderoso, Satanás. Ele é um anjo, é criatura, foi criado por Deus, porém ele se rebelou e aí Deus o expulsou. Deus é soberano, amém? Então, Deus ele fala assim: observaste o meu servo Jó? Versículo 8, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não os tens protegido de todos os lados a ele, sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Então aqui, agora, você vê que Jó, ele era um homem justo, como diz. O prólogo já começa dizendo que ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, fiel, ético, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí Satanás colocou em xeque, óbvio que ele é assim. Por que ele é assim? Porque o Senhor abençoaste tudo que ele tem, todos os lados, a família, toca para ver se ele não blasfema. E aí Deus, ele permitiu que Satanás tocasse. E aí o que é que acontece? Muita gente fala assim, então esse Deus é carrasco? Porque ele permitiu? Não, Deus ele sabia, queridos. Olha, vou dizer uma coisa para você. O homem não é o centro, sabe? Não é o centro. E o que é que acontece? Muitos teólogos liberais, muitos teólogos do processo, a teologia do processo, que depois eu vou falar um pouco sobre ela, essa heresia chamada teologia do processo, ou o universalismo teológico, eles têm tirado Deus do centro e têm colocado o homem. A teologia do coach tem feito isso, colocado o homem como o centro do coração de Deus. O homem não é o centro do coração de Deus, queridos. O homem é criatura. O homem é criatura. É como Eliú, ele fala lá no capítulo, se eu não me engano, 35, que o homem sendo infiel ou ele sendo justo, é obrigação dele ser justo, porque Deus criou o homem para ser justo. Então, assim, Deus ele permitiu que tocasse em Jó para quê? Para mostrar que Jó não amava a Deus pelo que ele fazia na vida de Jó, mas ele amava a Deus pelo que Deus era na vida dele, por ele conhecer ao Deus eterno, ao Deus criador dos céus e da terra. E Jó, ele era um homem que conhecia a astronomia,
a medicina, a matemática, por causa da influência dos caldeus, provavelmente da influência dos caldeus. Então, os povos antigos, eles tinham muito conhecimento na matemática, na astronomia, na medicina. Então, perceba uma coisa, e é tanto que as poesias dele, ele vai falar a respeito disso. Nos capítulos seguintes, a partir do capítulo 3 em diante, ele começa a falar, a ser escrito em forma de poesia. E o que é que acontece? Jó, ele foi perdendo gradativamente as coisas, perdeu propriedade, perdeu os filhos, enfim, perdeu os bens. E o que foi que ele disse? Capítulo 1, versículo 21. No saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quantas são as pessoas que por pouco blasfema contra Deus, que por pouco murmura contra Deus? Queridos, nós não somos o centro, queridos. Se você deixar de adorar a Deus, outros adorarão a Deus. A natureza, os céus declaram a glória de Deus. Amém? Nós somos totalmente depravados, nós estávamos condenados ao inferno. E Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. Então nós não somos o centro. E o que eu fico observando é que teologias como teologia da prosperidade, quando acontecem certas coisas, fala, aí Deus, por quê? E aí fala, tem que colocar Deus na parede. Quem somos nós, queridos, para colocar Deus na parede? A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículos do 8 ao 10, eu quero ler aqui para vocês. Isaías 55, versículos do 8 ao 10. Nós temos que amar a Deus, querido, pelo que Ele é na nossa vida. Nós temos que conhecer os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Amém? Diz assim, no livro de Isaías, capítulo 55, versículos do 8 ao 10. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Os pensamentos do Senhor, queridos, são mais altos do que os nossos. Nós não conseguimos nem atingir o pensamento do Senhor. Amém? E aí, Satanás voltou novamente para Deus e disse assim, pele por pele. Pele por pele. E aí Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, porém não tocou na vida de Jó. E o que foi que aconteceu? Então Jó, capítulo 2, versículo 8, tomando um caco de telha para com ele rapar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aqui vai um adendo. Perdeu a confiança da esposa, ou seja, perdeu a saúde. Agora ele perde saúde no capítulo 2 e perde a confiança da esposa. E agora, queridos, ele perdendo a confiança da esposa, a esposa diz assim, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. No original, no hebraico, tem Bareh Elohim Vamut. Significa abençoa a Deus e morre. Aqui tem 2 a 3 interpretações. A primeira é, os copistas não colocaram o termo hateu, que significa pecar, blasfemar, porque pecado, blasfêmia, não pode estar no mesmo lado que o eterno, o nome do eterno Elohim. Então, ao invés de colocar hateu, Elohim, ele colocou Bareh Elohim. A segunda interpretação é que realmente ela disse abençoa a Deus e se suicida, se mate. Essa é a segunda interpretação. E a terceira interpretação
realmente ela falou blasfema contra Deus, e antigamente, quem blasfemasse contra o Eterno, até antes mesmo da lei, era punido com a morte. Então, como os amigos de Jó estavam ali, provavelmente eles poderiam matá-lo. Mas seja qual for a interpretação, se ela falou amaldiçoa realmente, ou se ela falou abençoa, ou se ela pediu para Jó se matar, ou se ela queria que ele blasfemasse contra Deus e fosse assassinado, ou fosse punido, não importa. O que eu tenho visto hoje é pastores, infelizmente, se matando. Ah, pastor, mas o senhor tem sido muito duro. Querido, se você está passando por problemas, saia, peça um tempo no ministério e vai se tratar, vai se cuidar. Mas não se mate não, porque o homicida não herdará o reino dos céus. Eu vejo pastores falando, deu um salto para a eternidade. Não deu salto para a eternidade não, queridos. O homicida não herdará o reino dos céus. E o termo suicídio é o termo latim que significa sui cadere, ou seja, mata a si mesmo, assassina a si mesmo. É homicídio também. É homicídio, queridos. Então, nós temos que ficar atento a isso. Amém? Blasfemar contra Deus, pecar contra Deus. Aí muita gente me perguntou, mas pastor, é pecado questionar Deus? Queridos, não é pecado questionar Deus. Jó questionou Deus. Jeremias questionou a Deus. Abacuque questionou a Deus. Asaf questionou a Deus. Mas como você questiona a Deus, isso se torna pecado. Se você questiona de uma forma piedosa, isso não é pecado. Mas se você questiona, de uma forma respeitosa, piedosa, isso não é pecado. Agora, se você questiona de uma forma arrogante, como eu vejo muitos teólogos da prosperidade questionando a Deus de uma forma arrogante, prepotente, e ensinando as pessoas a murmurarem contra Deus, isso é pecado, queridos. É como eu disse, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, que disse assim, vamos ler lá Daniel. Eu gosto de mostrar para quê? Para que a pessoa ela possa tirar todo esse misticismo, sabe, esse misticismo que ela aprendeu com a teologia da prosperidade, com a teologia do coaching, né? E com o reteté, são tudo heresia. Diz assim, capítulo 3, versículo 16, diz assim, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, ou seja, caso contrário, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a esta estátua de ouro que levantaste. Ou seja, Daniel capítulo 3, versículos 16, 17 e 18, e ele fala assim, caso ele não queira nos livrar, em outras palavras, nós não adoraremos. Sabe por quê? Porque eles amavam a Deus. E nós não devemos amar Deus, como eu sempre falo, pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Você conhece os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus? Eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, onibenevolência. Você conhece os atributos, esses são os atributos incomunicáveis, os comunicáveis, amor, justiça, bondade. Vocês conhecem? Se vocês conhecessem, leiam mais a Bíblia. Não fica se pongando em teólogos da prosperidade, em falsos profetas, não. Vai ler a Bíblia, vai ler a palavra de Deus, para que você não seja enganada. Os teólogos da prosperidade chegam a dizer assim, aí tá vendo Jó? Ele disse, porque eu temi, o que eu temi aconteceu, aí o que é que tem acontecido? Eles têm falado, se você não der o dízimo, o devorador vir na tua vida, se você não der essa oferta, o devorador vem na tua vida. Às vezes coloca o diabo para pregar, uma pessoa endemoniada lá, manifestada com o demônio para pregar no altar. Isso é absurdo, queridos. Isso é um absurdo.
O diabo ele tem que ser manifestou na pessoa, ele tem que ser expulso no nome de Jesus, e a pessoa liberta, abençoada em nome do Senhor Jesus. E muita gente ainda fica atrás de heresias, querido. Atrás de heresias. E não conhece os atributos incomunicáveis nem comunicáveis de Deus. Não foi por causa disso que o que Jó temia que veio tudo isso na vida dele, não. Foi para Deus mostrar a Satanás que Jó amava a Deus pelo que ele era e pelo que ele podia fazer na vida de Jó, mas pelo que ele é eterno, onisciente, onipotente. Amém? Ele perdeu a confiança dos amigos dele. Os amigos dele disseram que ele estava em pecado. E Jó, ele sempre respondia com justiça. Perdeu o respeito, porque Jó, ele era uma grande autoridade. Ele era um sacerdote, ele perdeu o respeito por causa da doença dele, das pessoas. E depois entra uma pessoa emblemática, chamada Eliú, e o nome Eliú Ele é o meu Deus. Ele é meu Deus. E Eliú, do capítulo 32 ao capítulo 37, mostra a Jó que Deus domina sobre todas as coisas, ou seja, que Deus é soberano, atributo incomunicável de Deus. Lê o livro de Jó todo, é um livro lindo, é um livro sapiencial, um livro de sabedoria que tem muito a nos ensinar e que responde a pergunta: por que o justo sofre? Nem sempre, querido, o sofrimento é punitivo, mas é para aprendizado. Muitas das vezes nós precisamos aprender. Tirar soberbo, orgulho e confiar em Deus, depender de Deus, adorar a Deus. Não adorar pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é e pelo que Ele fez, que foi enviar Jesus Cristo para morrer por todos nós. Do capítulo 38 ao capítulo 41, Deus aparece a Jó e aí questiona Jó. Ele diz assim, tem você poder sobre o Behemoth? Tem você poder sobre o Leviatã? O Behemoth era um tipo de dinossauro daquela época. O Leviatã provavelmente era um dinossauro muito grande, em forma de jacaré. E Deus ele dominava sobre ele. Deus domina sobre as estrelas. Deus é quem permite a chuva cair. Fez tudo nos mínimos detalhes. E vem a teologia do processo, que é uma heresia. E vocês que têm esse livro A Cabana, se eu fosse você, eu jogava fora, que isso é heresia. É um livro de heresia, queridos. Esse livro A Cabana é uma teologia, a teologia do processo. Esse livro A Cabana é a teologia do processo, uma heresia que exclui a inspiração da Bíblia, a inspiração dos profetas. A deidade do Senhor Jesus Cristo exclui isso. É um livro que exclui os atributos de Deus. Desacredita da Trindade. Então, para que eu tenha uma porcaria dessa? E Deus é poderoso. Leia Jó capítulo 38 ao 41 e você vai ver os atributos de Deus ali. Deus é que criou todas as coisas, queridos. A teologia do processo chega e diz que Deus não conhece o futuro, que é isso é heresia. E tem muitos aí que estão, indo nessa teologia, por exemplo, a teologia do coach, e tem muita gente que ouve esses camaradas, David Leonardo, Tiago Brunet, entre outros aí que fazem a teologia do coach, muita gente ouve e diz, eles são de Deus. Teologia do processo, heresia, queridos. Amém? Heresia. Temos que excluir as heresias da nossa vida e ler a palavra, ficar com a palavra de Deus. Amém, queridos? E Deus, ele mostra que ele é poderoso. E Jó, no capítulo 42, ele se arrepende. Ele disse, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Jó compreendeu que ele era justo, porém, ele tinha que aprender que ele não era o centro de tudo.
O ser humano não é o centro, Deus é o centro de todas as coisas. Amém, queridos? E uma coisa que Deus fez, Deus desagradou dos amigos de Jó, e Jó teve que orar pelos amigos. O que significa isso? E quando Jó orava, Deus abençoou. Quando Jó orava pelos amigos, Deus abençoou a vida de Jó. E multiplicou tudo o que ele tinha antes, restaurou tudo o que ele tinha antes. E o que é que eu aprendo com isso? Não deixe as cicatrizes do passado te impedir de ter uma comunhão com Deus. Se alguém te machucou no passado, queridos, não permita que isso venha te impedir de ter uma comunhão com Deus. Não permita. Libera perdão, queridos. Libera perdão por aquele que te machucou, por aquele que te fez sofrer, ou que te faz sofrer. Eu tenho certeza que se você começar a orar por essa pessoa, Deus vai fazer justiça, porque o nosso Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Amém? E Jesus Cristo, Ele fala em João, no capítulo 16, versículo 33, eu quero ler aqui com vocês para terminar. João 16, 33, diz assim, João capítulo 16, versículo 33. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse mundo é corruptível e sempre teremos lutas e aflições. Mas Jesus, Ele venceu o mundo. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, aqui o apóstolo Paulo mostra que nós devemos agradar a Deus tanto na fartura quanto na escassez. E os teólogos da prosperidade se matam com isso. Eles não entendem a teologia paulina. Por isso que a gente tem que se afastar dessas heresias, queridos. E ficar com a palavra. Ler a palavra não é para ser só lida, é para ser lida, meditada, estudada e obedecida. Amém, queridos? O livro de Jó, para terminar, mostra que Deus, Ele não castiga apenas por punição, mas para aprendizagem e para mostrar que o homem não é o centro de tudo, mas que Deus, Ele é o centro de todas as coisas e que Ele é poderoso para fazer com que o homem tenha vidas melhores, ou que passe por aflições, mas passe por aflições na presença de Deus. O que Ele quer da nossa vida é que venhamos amar, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, eternidade, Ele é trino. E pelo que Ele fez, que foi enviar Jesus para nos resgatar do inferno. Nós estávamos condenados ao inferno, queridos, nas mãos de Satanás. E Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós, se fez maldição por nós, para que viéssemos sermos bênçãos e em Cristo tivéssemos a certeza da nossa vitória. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Se inscreva no canal e aí no link, na descrição, vai estar aí o link do site, se você quiser ser assinante, quiser estudar teologia conosco, amém? Quiser estudar teologia conosco, a mensalidade, assinante mensal por R$15, vai estar o link aí, como também o link da Web Rádio Batista IBCD, tá bom, queridos? Vai estar na descrição. E o telefone da Igreja Batista Casa de Deus para pedido de oração. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.